tudo bem? Nós vamos falar no vídeo de hoje sobre a potenciação de números inteiros. Para poder falar sobre a potenciação de números inteiros, é muito importante a gente lembrar que potenciação é a multiplicação de fatores iguais. Olha só o que nós temos aqui, olha. Essa notação 2 elevado ao cubo, este número é chamado de base, este é o expoente, e para poder fazer esse cálculo, a gente vai fazer 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 3 fatores iguais a 2. 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Vocês devem estar se perguntando, mas isso é número natural. A gente vai fazer uma revisãozinha sobre a potenciação de números naturais para poder falar da potenciação de números inteiros e depois de números racionais, tá? Lembrando que nós temos que também deixar claro, é muito importante a gente lembrar dos quadrados perfeitos, tá? O que são os quadrados perfeitos? São todos os resultados de potências de expoente 2, tá? Então, 0 ao quadrado, 0 vezes 0. Então, o nosso primeiro quadrado perfeito dentro do conjunto dos números naturais é o 0. O segundo, 1 ao quadrado, 1 vezes 1, 1. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. E aí a gente continua, né? O quadrado perfeito de 3 é o 9. De 4, 16. De 5, 25. De 6, 36, 7 vezes 7, 49, então 49 é um quadrado perfeito. De 8, 64, de 9, 81, de 10, 100, de 11, 121, 12, 144, 13, 169, 3 vezes 13, 169, 14, 196, e de 15, 225. Nós precisamos também lembrar dos cubos perfeitos. Bom, se o quadrado perfeito é todo o resultado de uma potência de expoente 2, o cubo perfeito é todo o resultado de uma potência de expoente 3. Então, por exemplo, 0 ao cubo, 0 vezes 0 vezes 0, no caso é 0. Então, o 0 é o nosso primeiro cubo perfeito. Cubo de 1, 1 vezes 1 vezes 1 é 1, o nosso segundo cubo perfeito dentro do conjunto dos números naturais, tá? Agora o cubo de 2, 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. O cubo de 3, 3 vezes 3 vezes 3, 27. Cubo de 4, 64. Aí você fala assim, nossa, mas o 64 a gente não viu lá dentro dos quadrados perfeitos, que era o quadrado de 8. Sim, o 64, como outros números, eles são quadrados e cubos perfeitos. O 64, no caso, é o cubo de 4, mas é o quadrado de 8, tá? 5 ao cubo, 5 vezes 5 vezes 5, 125. 6 ao cubo, 216. Como assim 216, Ciane? Bom, 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, né? 216. Cubo de 7, 343. Cubo de 8, 512. 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8, 512. Cubo de 9, 729. E o cubo de 10, olha lá, hein? Atenção aqui agora. O cubo de 10 é 10 vezes 10, que é 100, e 100 vezes 10, que é 1000. Só lembrando que todas as potências de base 10, praticamente, de uma maneira mais prática de se resolver, o expoente, ele determina a quantidade de zeros à direita do algarismo 1. Por exemplo, a gente viu agora há pouco que 10 ao quadrado é 100, ou seja, o algarismo 1 seguido por 2 zeros, e assim sucessivamente, tá? Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre a potenciação de números inteiros depois dessa revisão de potenciações de números naturais. Agora que a gente já fez a revisão de potenciação de números naturais, nós vamos entrar para a potenciação de números inteiros. Lembrando que potenciação é a multiplicação de fatores iguais e quem determina esses fatores, a quantidade de fatores, é o expoente, e quem determina qual valor
do fator é a base. Então, neste caso, que a gente tem mais 3 ao quadrado, então nós vamos fazer mais 3 vezes mais 3. Como os sinais desses fatores são iguais, o nosso produto que vai se transformar em potência vai ser positivo. Olha, sinais iguais, positivo, 3 vezes 3, 9. Até aqui, nada de novo. Vamos passar para a base negativa. Agora nós vamos ter que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Então, quando a gente tem na base menos 3 e o nosso expoente é o 2, tá? Ou seja, o quadrado, nós vamos fazer menos 3, que é a base, vezes ela mesma 2 vezes. Se a gente observar, estes sinais, eles são iguais. Isso faz com que a minha potência fique positiva. E 3 vezes 3 é igual a 9. Então, aqui nós temos uma curiosidade. A minha base era negativa e por causa que o meu expoente, que é o que determina a quantidade de fatores, é par, ele fez com que a minha potência ficasse positiva. Com esses dois casos, a gente já vai construir a tabela de análise de sinal da potenciação. Ou seja, se a minha base ela é positiva e o meu expoente é par, então a minha potência também vai ser positiva. Atenção agora, se a minha base ela é negativa e o meu expoente for par, este expoente par vai fazer com que a minha potência fique positiva também. Então, aqui nós temos temos que tomar um cuidado. Toda vez que a gente tiver potência de base negativa, mas o expoente for par, o quadrado, a quarta potência, a sexta, ou seja, qualquer expoente par, não necessariamente o 2, essa potência vai ser positiva, o resultado dessa potenciação vai ser positiva. Vamos então agora para os expoentes ímpares. Então nós pegamos aqui um exemplo de mais 3 elevado ao cubo. Mais 3 vezes mais 3 vezes mais 3. Notem que aqui, dos 3 fatores que nós temos, nenhum é negativo. Só lembrando um pouquinho da multiplicação de números inteiros, quando a gente tem mais de 2 fatores, a gente pode analisar a quantidade de fatores negativos. Se a quantidade de fatores negativos for ímpar, o meu produto é negativo. Se a quantidade de fatores for par, o meu produto é positivo. Nesse caso, nós não temos nenhum fator negativo. Faz com que esta potência seja positiva. Então, vamos lá, ó. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Vamos fazer análise de sinal? Análise de sinal como que é? Qual é a base? A base ela é positiva. A base ela é positiva. Só que o meu expoente é um expoente ímpar. A minha base é positiva, o meu expoente é ímpar. Tá, vamos ver o que vai dar? A minha potência também é positiva. Então, o que a gente pode analisar? Toda vez quando a minha potência tiver base positiva, independente do meu expoente ser par ou ímpar, a potência vai ser positiva. Vamos agora analisar o último caso, onde a minha base é negativa, o meu expoente é ímpar. Então, menos 3 ao cubo é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Agora, se a gente fizer uma análise de sinal, olha, estes dois juntos vão dar mais 9. Menos 3 vezes menos 3, como a gente viu aqui, vai dar mais 9. E se a gente fizer mais 9 vezes menos 3, por causa que os sinais são diferentes, a minha potência vai ter resultado negativo. 9 vezes 3, 27. Então, vamos analisar? Olha só, aqui a base é negativa. O meu expoente é ímpar. Ímpar. A minha potência ficou negativa. Então, o único caso onde a minha potência é
negativa é quando a minha base é negativa e o meu expoente é ímpar. A gente tem que saber essa análise de sinal. Por quê? Porque quando a gente for fazer de maneira mais prática uma potenciação, a gente lembra dos quadrados perfeitos que a gente falou agora há pouco, dos cubos perfeitos que a gente falou agora há pouco, e faz uma análise se a base é positiva ou negativa e se o expoente é par ou ímpar. Agora que a gente já fez a revisão dos quadrados perfeitos e dos cubos perfeitos e das potenciações de números naturais, e também que a gente construiu a tabela de análise de sinal da potenciação, agora chegou a hora da gente calcular de maneira rápida e prática algumas potenciações de números inteiros. Vamos lá, então, ó. Aqui a nossa base, ela é positiva, mais 5 ao cubo. O nosso expoente é ímpar, olha, base positiva, expoente ímpar. A minha potência, ela é positiva. 5 ao cubo, 125. 5 vezes 5 vezes 5, tá? Olha lá, mais 7 ao quadrado, base positiva, expoente par. Base positiva, expoente par, a potência, ela é positiva. Lembrando que todo quadrado ou toda potência de expoente par é positiva. E 7 ao quadrado é 49. Vamos lá, gente, rapidinho aqui, ó. Menos 12 ao quadrado, base negativa, expoente par. Olha só, mesmo a minha base sendo negativa, por causa que o meu expoente é par, ele vai fazer com que a minha potência seja positiva. Quanto que é 12 ao quadrado? Vamos lembrar dos quadrados perfeitos que a gente fez a revisão agora há pouco. É 144. 12 vezes 12, 144. Último caso aqui, ó. Base negativa, expoente ímpar. Olha lá, ó. Menos 4 ao cubo. Base negativa, expoente ímpar. É o único caso que a gente falou que a potência vai ser negativa. E o cubo de 4, 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64. Lembrando que 64 é um quadrado perfeito e um cubo perfeito, como outros números, mas ele é ao quadrado de 8 e o cubo de 4, ok? Vamos agora para números racionais. Agora chegou o momento da gente falar da potenciação de números racionais. Nós já fizemos a revisãozinha da potenciação do conjunto dos números naturais, falamos um pouquinho da potenciação de números inteiros, fizemos a tabela de análise de sinal. Então aqui na lousa nós temos a tabela de análise de sinal para a potenciação, temos aqui os quadrados e os cubos perfeitos que a gente vai usar para calcular de maneira prática essas potenciações. E aqui na lousa a gente tem uma fração, uma potenciação de uma fração. Lembrando que o conjunto dos números racionais, os números racionais eles podem ser representados tanto na forma de fração como na forma decimal. Nós vamos então começar com a potenciação de números racionais na forma de fração. Nós temos aqui, olha, menos 2 quintos elevado ao cubo. Lembrando que a potenciação é a multiplicação de fatores iguais, onde o expoente determina a quantidade de fatores e a base, ela determina qual vai ser o valor do fator, tá? Então, se a gente tivesse que fazer cálculo, né, não de maneira prática, mas se a gente fosse calcular menos 2 quintos vezes menos 2 quintos vezes menos 2 quintos, nós poderíamos analisar que essa multiplicação tem 3 fatores. Os 3 fatores são negativos, portanto, a minha potência é negativa. Lembrando um pouquinho de multiplicação de números racionais, na multiplicação a gente tem que multiplicar numerador por numerador e depois a gente multiplica denominador por denominador, certo? Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, ok? 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125. O que a gente pode analisar a partir deste resultado? Que a gente poderia ter feito simplesmente a análise de sinal, olha, base negativa, expoente ímpar. Base negativa, expoente ímpar, potência negativa. Olha aqui a nossa potência negativa. A gente poderia ter feito também a distributiva deste expoente para o numerador e para o denominador.
Quanto que é 2 ao cubo? 2 ao cubo é 8, aqui o nosso numerador. E 5 ao cubo? 5 ao cubo é 125. Então, de maneira prática, o que a gente poderia fazer na potenciação de números racionais na forma de fração? A gente poderia ter feito a análise de sinal e ter feito o cubo de 2, que é o numerador, e o cubo de 5, que é o denominador. Nós vamos fazer isso agora, ok? Eu trouxe agora 3 exemplos de potenciação de números racionais para a gente poder calcular de maneira prática. Nós vamos fazer a análise de sinal e nós vamos então calcular as potências do numerador e do denominador. Já já a gente vai calcular a potenciação de números racionais na forma decimal, ok? Vamos lá então, vamos começar aqui, ó. Menos 10 onzeavos elevado ao quadrado. Bom, quadrado, expoente par, sempre a potência é positiva, mesmo se a nossa base é negativa. Olha, vamos fazer uma análise de sinal, ó. Potência de base negativa, expoente par é positiva, tá? Então, todo quadrado é positivo, toda potência de expoente par é positiva. E agora nós vamos fazer o quadrado de 10, olha, quadrado de 10, que é 100, que vai ficar aqui no numerador, e o quadrado de 11, que é 121. Prontinho. Vou lembrar só uma coisinha agora para vocês que é muito importante, tá? Então, quando a minha base é uma fração irredutível, ou seja, eu não consigo mais simplificar, a potência desta base, qualquer potência dessa base também é uma fração irredutível, ok? Então, vamos gravar isso, olha. 10 onzeavos, dá para simplificar? Não, eles são números consecutivos, um depois do outro. Quaisquer dois números consecutivos são primos entre si, automaticamente, se for uma fração, ela já é irredutível. E qualquer potência que eu calcule de uma fração irredutível também será uma fração irredutível. 3 quartos. 3 quartos é uma fração irredutível. Por quê? Porque 3 e 4 são consecutivos. Quaisquer dois números consecutivos são primos entre si, automaticamente essa fração ela é irredutível. Qualquer potência, quadrado, cubo, quarta potência, quinta potência, qualquer potência que eu calcular de uma fração irredutível também será uma fração irredutível. Vamos fazer a análise de sinal, olha. Base negativa, expoente ímpar. Ó, base negativa, expoente ímpar é o único caso de análise de sinal que eu tenho potência negativa. Então, neste caso aqui, a nossa potência será negativa. Vamos lembrar? Agora nós vamos fazer as potências do numerador e do denominador. O cubo de 3, 3 vezes 3 vezes 3, 27. E o cubo de 4, 64. Mais um aqui, agora nós temos mais uma potência de base negativa, só que agora o expoente é par. Então, mesmo se a minha base é negativa, se por acaso o seu expoente for par, essa potência vai ser positiva. Então, aqui nós temos uma potência positiva por causa que o expoente é par. Nós vamos fazer o quadrado de 2, que no caso é 4. Lembrando que essa fração na base, ela é irredutível. Então, a potência que nós vamos conseguir, a fração potência, vai ser uma fração irredutível também. E o quadrado de 7 é 49. Ok? Agora nós vamos para a potenciação de números racionais, só que na forma decimal. Para falar da potenciação de números racionais na forma decimal, eu trouxe um exemplo aqui de menos 3 décimos ao quadrado, ou como a gente fala popularmente aí, 0,3 negativo ao quadrado, tá? Lembrando que a potenciação é a multiplicação de fatores iguais, quem determina a quantidade de fator é o expoente e quem determina o valor do fator é a base. Então, aqui nós temos menos 3 décimos multiplicado por menos 3 décimos, ok? Análise de sinal. Numa multiplicação, se nós temos sinais iguais, a minha potência ela é positiva. O meu produto ele é positivo porque estes dois sinais são iguais, então ele determina que o produto é positivo. Isso vem confirmar que toda potência de base negativa e expoente par é positiva, tá?
tá? Agora, como é que a gente vai fazer para determinar qual vai ser o módulo desse resultado? Não com sinal, o módulo desse resultado, tá? Nós vamos ter que fazer 0,3, 3 décimos vezes 3 décimos, né? Algumas pessoas vêm e falam assim, 3 décimos vezes 3 décimos é 9 décimos, né? Está certo? Não, não está certo, porque quando a gente multiplica números decimais, o produto, o resultado, a quantidade de casas decimais desse produto, desse resultado, é a soma da quantidade de casas decimais dos fatores. Então, se por acaso eu tenho um fator com uma casa decimal e o outro fator com mais uma casa decimal, isso significa que o produto vai ter que ter duas casas decimais. Então, nós vamos somar a quantidade de casas decimais dos fatores para poder determinar a quantidade de casas decimais do produto. O que isso implica? Isso implica que esta potência ela vai precisar de duas casas decimais, ou seja, mas Ciane, como que é? 3 vezes 3 é 9. Onde é que eu vou colocar o algarismo 9? Se a minha potência vai precisar de duas casas decimais, e neste caso o expoente ele é fundamental para a gente determinar a quantidade de casas decimais, esse algarismo 9 ele vai ocupar a segunda casa decimal. Então, o que a gente pode falar sobre a potenciação de números racionais na forma decimal? Primeiro passo, então são 3 passozinhos. O primeiro passo é fazer a análise do sinal. O segundo passo é determinar a quantidade de casas decimais. Casas decimais. Determinar a quantidade de casas decimais da potência. E, no caso, a última atitude que a gente vai fazer é calcular a potência da base sem a vírgula. Então, nós vamos seguir esses 3 passozinhos aí. Primeiro, nós vamos fazer a análise de sinal, base negativa expoente par é positivo. O segundo passo é determinar a quantidade de casas decimais. Ciane, como que a gente vai determinar a quantidade de casas decimais em uma potenciação? Nós vamos pegar a quantidade de casas decimais da base e vamos multiplicar pelo expoente. Então, 1 vezes 2, 2. Isso significa que a minha potência ela precisa de duas casas decimais. E por último, a gente vai fazer 3 ao quadrado, 9. E esse algarismo 9, ele tem que ocupar a segunda casa decimal. Então, agora nós vamos fazer um exercício. Nós vamos dar alguns exemplos para a gente poder aplicar isso que a gente acabou de aprender. Aqui nós temos 3 exemplos de potenciações de números racionais na forma decimal. Ok? Então, lembrando dos 3 passos que a gente falou agora há pouco. Então, o primeiro, nós vamos fazer a análise de sinal. O segundo, nós vamos determinar a quantidade de casas decimais que a potência vai ter que ter. E em terceiro lugar, nós vamos retirar a vírgula e fazer o cálculo dessa potência dessa base, tá? Lembrando dos quadrados e cubos perfeitos de números naturais que a gente fez no começo desse vídeo, ok? Então, vamos começar? Base negativa, expoente ímpar. Base negativa, expoente ímpar é uma potência negativa. Vamos analisar agora a quantidade de casas decimais da minha base. A minha base, ela tem uma casa decimal, mas multiplicado pelo expoente, significa que a minha potência, ela vai precisar ter 3 casas decimais. 1, 2, 3 casas decimais. Quem é que vai ocupar essas 3 casas decimais? Para determinar quem vai ocupar essas 3 casas decimais, a gente precisa então fazer o cubo de 4, que a gente sabe que é 64. Então, o algarismo 6 e 4 do número 64 vão ter que ocupar a terceira e a segunda casa decimal. Então, nós temos aqui 64. Mas e agora? O número 64, ele só tem 2 algarismos. E você disse que a gente precisa de 3 casas decimais para determinar a potência. As demais casas decimais deverão ser
acrescentadas o zero até mesmo na parte inteira, tá? Então, nós precisamos de 3 casas decimais. Então, a menos 4 décimos ao cubo é menos 64 milésimos. Então, lembrando que a quantidade de casas decimais de uma potência, ela é determinada pelo produto da quantidade de casas decimais de uma base multiplicado pelo expoente, tá? Então, vamos lá, vamos passar para a próxima aqui, ó. Base negativa, expoente par. Base negativa, expoente par, a minha potência ela é positiva. Segundo passo, determinar a quantidade de casas decimais. Então, se eu tenho uma casa decimal, a minha base, multiplicado pelo meu expoente, isso significa que essa potência ela vai precisar de 2 casas decimais. Vamos tirar a vírgula momentaneamente para a gente descobrir a potência? 13, ó, tirando a vírgula, 1,3, 1 inteiro e 3 décimos passa a ser 13. 13 ao quadrado, vem aqui, ó, 13 ao quadrado, 169. Nossa, Ciane, agora foi ao contrário. Antes, no exemplo anterior, você tem um número com 2 algarismos, mas precisa de uma potência com 3 casas decimais. Agora, nós temos um número com 3 algarismos, 169, 169, só que a gente só tem 2 casas decimais. Então, nós vamos colocar da direita para a esquerda, nós vamos fazer a distribuição desses algarismos. Então, vai ficar o 9 na segunda casa decimal, o 6 na primeira casa decimal e o algarismo 1, que é o 13 ao quadrado, ele vai para a parte inteira. Tudo bem? Tá dando para entender? Vamos lá? Próximo, olha só este daqui, ó. Análise de sinal. Base positiva, expoente ímpar. Ó. Base positiva, expoente ímpar. Minha potência, ela é positiva, tá? Quantas casas decimais tem a base? Bom, Ciane, a base, ela tem 2 casas decimais. Multiplicado por 3, essa potência ela vai precisar de 6 casas decimais. Então, eu vou ter que pôr a vírgula aqui, vai ter que ter a parte inteira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Eu vou precisar de 6 casas decimais nessa potência. Vamos ver agora a potência, ó, tira a vírgula, 5, cubo de 5, qual é o cubo de 5? 125. Ou seja, essa potência, ela tem 6 casas decimais, mas o cubo de 5, ele tem o quê? 3 algarismos. Nós vamos lá na última casa decimal distribuir esses algarismos. Então, 125 vai ficar 5, 2, 1, e a gente completa as demais casas decimais e a parte inteira, colocando o algarismo 0. Então, nós vamos colocar 0, 0, aqui 0, 0. Tá dando para entender? Eu preciso de 6 casas decimais e os algarismos do número 125 vão ocupar as últimas 3 casas decimais das 6 casas decimais que essa potência vai ter. E com isso a gente encerra a potenciação de números naturais, inteiros e racionais.